Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, estamos mais uma vez aqui para abordarmos um tema do Evangelho de Jesus. Esse tema estará relacionado também com os nossos animais de estimação. Lembrando que, se vocês quiserem, podem já pegar as garrafinhas de água, os copinhos para vocês, para que o plano espiritual, no decorrer desta nossa preleção e durante o tratamento, já coloque o medicamento necessário para cada um deles e para nós também. Como de hábito, vamos agora fazer a oração de São Francisco como uma medida de nós nos desligarmos das coisas que até então ocupavam a nossa mente. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim, pedindo que vocês fechem os olhos, sentem-se comodamente nas suas cadeiras, se possível, descruzando os braços, as pernas, e assim, buscando no interior dos corações a paz que tanto precisamos, e encontramos agora o nosso mentor individual. Esse anjo da guarda nos acompanha sempre e pedimos que ele nos leve agora até Jesus, o nosso Mestre. E a ele pedimos que neste momento nos leve até Deus. Ao Criador agradecemos a bênção desta vida, orando o Pai Nosso que estais nos céus. Santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, pois vossos são o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus. O tema de hoje, ele está relacionado a uma pergunta e uma resposta. A pergunta foi feita pelo discípulo Pedro ao Mestre Jesus. E Pedro indagou a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar. O Mestre respondeu: Em verdade vos digo que deveis perdoar 70 vezes, 7 vezes. Então, o tema principal da nossa preleção de hoje é o perdão. É evidente que nós não vamos montar uma planilha de quantas vezes nós perdoamos alguém, porque se fizermos isso, teremos que montar também uma coluna que tenha quantas vezes as pessoas nos perdoaram. E vai ficar uma contabilidade maluca, né? O que Jesus quis dizer é que nós devemos perdoar indefinidamente. Fazer com que esta prática seja constante em nossas vidas. Paulo
Na sua epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, ele nos diz que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. E esta nuvem nos observa, são encarnados e desencarnados. Como nós temos várias pessoas que, ao longo de várias e várias encarnações, nós pisamos nos calos, e nesta inclusive, os desencarnados ficam a nos observar até que ponto nós estamos modificados. Eles têm várias cobranças para nós e vamos ver como é que o Carlos eu reage diante de uma ofensa, se ele releva, se ele perdoa. E imaginando que eu faça isso, este exemplo vai fazer com que gradativamente esses espíritos e também as pessoas à minha volta comecem a perceber uma mudança de comportamento e são motivadas também a fazer o mesmo. E se algum deles, seja encarnado ou desencarnado, não se modificar, problema dele. Nós já mudamos a nossa faixa vibratória, já subimos, e ele não mais nos atinge com as vibrações pesadas. Quando Pedro perguntou a Jesus, isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 23. Quantas vezes devemos perdoar? É porque havia muita dúvida quando a gente deve seguir os ensinamentos ou fazer valer a lei mais dura. E Jesus foi muito claro que devemos perdoar constantemente, para que assim adquiramos o hábito e nos desliguemos das coisas do passado. Quando nós temos uma mágoa, um rancor, ficamos atrelados àquela situação. Então é muito importante que nós cortemos esse vínculo. Uma outra vantagem do perdão é que ele evita doenças. Há um livro do professor Dr. Fred Luskin chamado O Poder do Perdão. Já foi editado há uns 30 anos, mais ou menos. E ele relata um estudo que fez com mais de 2.000 pessoas. Todas elas tinham câncer e o traço comum era uma mágoa, um rancor das mais variadas procedências. Ele estabeleceu essa correlação, não foi aceito pela ciência, porém, com o decorrer do tempo, outros cientistas começaram a investigar isso. Estudos mais recentes estão mostrando esta correlação. Quando nós guardamos mágoa e ficamos remoendo alguma situação, nós aumentamos um hormônio dentro de nós chamado cortisol. E esse hormônio, quando em doses maiores, circulando pelo nosso organismo, ele corrói as células, as desequilibra e até aí nós temos a doença instalada. Então, por nós mesmos, é prudente, é de bom comportamento e de boa índole fazermos esse trabalho de perdão. E, lógico, também nos perdoemos das bobagens que fazemos, pois, como André Luiz disse, nós somos homens, uma espécie, e não anjos. Então, iremos cair várias vezes, até que aprendamos a andar pelos caminhos que Jesus nos traçou. Uma coisa muito interessante em relação ao perdão é nos espelharmos nos nossos animais de estimação. Às vezes chegamos em casa, com uma série de problemas na cabeça, chateados com algumas atitudes dos nossos semelhantes e nem damos bola para os coitadinhos. Eles vêm todos felizes, nos saudando, e a gente passa direto como se eles não existissem. Imaginem se fazem isso com a gente. Nós não gostaríamos. Aliás, não gostamos. Acontece que o animal nos ensina aí o perdão. Algum tempo depois, a gente se acalma, entra no clima do nosso lar.
Aí chamamos os bichinhos, tal, eles vêm correndo como se nada houvesse acontecido. Então, miremos-nos nos exemplos que eles nos dão e aprendamos com eles. Apesar da inteligência ser, né, fragmentária, eles têm um desenvolvimento nessa parte de sentimentos que ainda precisamos alcançar. Muito bem? Vamos agora fazer a nossa mentalização para o tratamento e concluiremos esta preleção fazendo as vibrações. Novamente, fechamos os nossos olhos e busquemos a companhia dos nossos mentores individuais e pedimos, nesse momento, que os amigos encarregados desse tratamento derramem sobre os nossos animais os fluidos necessários para a sua recuperação, se isso for possível. Vemos, então, fluidos azuis prateados descendo sobre eles vagarosamente, envolvendo-os por completo, e assim vão revitalizando todos os sistemas, recompondo as suas energias, acalmando os seus ímpetos, trazendo mais paz e tranquilidade. Vibremos agora por todo o nosso planeta Terra, que haja paz. Este sentimento envolve todos os povos que dela necessitam. Vibremos pelo nosso Brasil, para que ele seja envolvido também em mantos de paz, de harmonia, para todos os que aqui vivem. Vibremos pelos hospitais, trabalhadores assistidos. Vibremos por aquelas pessoas que pensam em suicídio, envolvendo-as no manto protetor para que não cometam esse erro. Vibremos por todos os lares da Terra, para os lares dos nossos parentes, amigos e conhecidos. Vibremos pelo nosso próprio lar, pelos nossos locais de trabalho. Vibremos por todos os animais, sejam eles abandonados, sejam com tutores. Vibremos por todos, envolvendo-os agora num abraço carinhoso. E pedindo licença, vibremos por nós mesmos. Assim, agradecemos esta oportunidade e, mais uma vez, nos despedindo com a paz do Mestre em nossos corações. Muito obrigado. Até uma próxima.